rapaziadinha, Baixecast no ar, o podcast que te mostra os bastidores da bola em 365 graus. Esse é o nosso começo, estamos startando aqui esse projeto que pra mim é sensacional. A gente quer dar voz e visibilidade pro que acontece nos bastidores, ali por trás das câmeras. Então, pô, deixa seu like, compartilha, dá essa ajuda pra gente, dá essa moral. A gente tá começando com o pé na porta. A gente tem aqui o doutor Celso Barros, ex-vice-presidente geral do Fluminense, ex-presidente da Unimed e atual diretor de Relações Institucionais da Zinzane. Celso, cara, muito obrigado por ter topado. Você não sabe a minha felicidade de ter você aqui, cara. Nada, prazer. Prazer, mestre. Cara, eu tô muito feliz, como já falei. É o início de um projeto. Fiz muito o jabá pra ter você aqui hoje. A gente tá começando um dia importante também pra todo mundo. Principalmente pros tricolores, você que foi homem forte do Fluminense aí durante 15 anos. E eu quero saber de você, cara, já que a gente tá falando de Fluminense, de história, você viveu muita coisa no Fluminense, com toda certeza absoluta. E tu tava no Maracanã, na decisão da final da Libertadores, o título mais importante da história do clube. Eu também tava lá. Eu sei o que eu senti, mas eu queria que você falasse o que você sentiu do fundo do teu coração nessa final, mestre. Bom, prazer estar aqui com vocês, né? Inaugurando aí a série de podcasts, né? Do 365 Scores, né? Bonito o nome. E é um prazer para mim estar aqui. Interessante que tem uma história aí em relação a essa Libertadores, né? Que eu fiz uma cirurgia e tal, em outubro eu fiquei muito mal. E aí eu estava numa condição, talvez não pudesse ver o jogo, né? Além disso, estava sem ingresso também, como grande parte da torcida tricolor. Sim. E aí eu recebi um telefonema do Mário, me convidando e me dando ingresso para mim, para minha filha, meu filho, que são todos tricolores, todos médicos como eu. E aí eu resolvi ir mesmo, ainda fisicamente não tão bem, fui e foi uma alegria enorme, né? Só quem viveu como eu vivi o ano de 2008, em que nós fomos vice-campeões da Libertadores, e é interessante a gente comentar isso, que em 2008 nós saímos da Série C, né? Que eu acho que deve ter um espaço aí para a gente falar. Com certeza. Saímos da Série C em 1999. Então, um time que sai da Série C do Brasileirão para chegar na Libertadores numa final em 2008 não é simples. E nós chegamos. E é interessante que nós tínhamos 16 clubes, né? São 16 clubes, como esse ano também, ano passado também foi. Dos 16 clubes, o Fluminense foi o primeiro colocado na fase de grupos. E nessa fase de grupos, nós então ganhamos o direito, tinha isso dessa forma, acho que hoje até ainda tem, o mando de campo. Né? E aí houve aquela final que foi uma festa, para mim a festa mais linda que o Maracanã já viveu foi aquela final de 2008. E infelizmente, a gente, nos pênaltis, com erros assim crassos do juiz também, não esqueça esse nome, Héctor Baldassi. Um pênalti no Washington claríssimo, que hoje todos mostram que se tivesse VAR, aliás, ele precisava de VAR, né? Estava na frente dele. Ele não deu porque não quis. Bandeirinhas também. Exatamente. Se tivesse o VAR, hoje não tinha como ele dizer, não vi. Sim, né? sim. Então a gente acabou perdendo, foi uma tristeza enorme. E esse ano passado, para você ver, em 16 nós ficamos em 13º. Não fizemos uma boa campanha na primeira fase, Sim. Perdemos lá em cima. Contra o Sporting Cristal, foi um empate no Maracanã, Exato. Tenebroso, torcida vaiou. Acho que perdemos lá pro The Strongest. Perdeu lá, perdeu pro River. E aí, mas você vê como é que a história é, né? Era aquele ano, né? Eu acho que a torcida tricolor merecia isso, e eu vibrei muito, fiquei muito feliz. Minha filha chorava, Chorou, Celso? Eu chorei, né? Claro que chorei. E a minha filha chorava muito, porque ela sabe o quanto, né, a gente sofreu em 2008 por este título, sabe o esforço que nós tínhamos feito. Então, na realidade, foi lindo, e o Fluminense campeão da América, tudo o que a gente podia querer, e agora é partir para frente para conquistar novos títulos. Na final, eu chorei de alívio. Eu senti mais alívio que felicidade. Felicidade eu senti contra o Internacional. Eu tava lá. Tu tava no Beira-Rio? Aquele jogo, na realidade, a gente tem que agradecer, né, ao Ener Valencia, porque ele perdeu 2 gols feitos, né? Ali foi 3 no caso. E você vê como é que é curioso isso.
se o Fluminense não se classifica com aqueles gols, o Fluminense nem iria para a Libertadores desse ano, porque no Brasileiro o Fluminense ficou em sétimo. Então não obteve a classificação. Você vê que quando é o destino, quando tem que acontecer, é claro, junto disso com o trabalho, né? Claro. O Boca não foi para Libertadores. O Boca não tá foi. Agora. E nós não iríamos, entendeu? Por causa disso. Mas é isso. Também um pouquinho de sorte é bom, né? E trabalho. E brilho do John Kennedy. Claro, de brilho do trabalho. Ninguém vai discutir isso, entendeu? Mestre, a gente tá assumindo esse podcast, claro, no dia da final. O primeiro jogo da Recopa. Fluminense e LDU lá. Eu queria saber de você, que viveu os bastidores, que estava ali dentro do Fluminense, que viveu aquilo ali, com aquele time na final em 2008 e 2009 também na Sul-Americana, que a gente perde para a LDU. Mas o primeiro jogo da Libertadores, 4-2 lá. Como foi a sensação, o primeiro jogo da Libertadores, quando a gente perde lá? O que aconteceu nesses bastidores? Não, nós, na realidade, estávamos assim com muita fé, né? Por causa da campanha. Mas ali naquele jogo aconteceu tudo, né? Que hoje tem, mas me parece que hoje os clubes já suportam um pouco melhor a questão da altitude. E naquele jogo, não. O Fluminense ficou, parece, perdido. Os caras chutavam a bola em tudo quanto é lugar, a bola entrava. E Thiago Silva, que é um grande jogador, jogou mal. Enfim, então nós tivemos uma atuação muito ruim, né? Nos bastidores estava o nosso querido Renato, né? Porque o Cuca foi depois. Sim. No milagre lá de 2009. 2009. O Renato, enfim, e nada ocorreu bem. Mas nós viemos com fé para cá, né? Que pudéssemos conquistar aqui o título. Fizemos 3-1, faltava um gol, né? Aí acabou aquela situação de pênalti, depois prorrogação, todo mundo com as pernas. E mais uma vez o juiz, a bola entrava, o cara do pênalti, o goleiro saía para falar com ele mandava bater de novo. Aquilo foi desequilibrando talvez o time e infelizmente a gente não conseguiu conquistar. Mas basicamente foi isso. O primeiro jogo foi muito complicado. Ele chutava de qualquer canto, a bola entrava do meio de campo, era uma coisa maluca, né? E pela velocidade, né? E, enfim, foi isso que aconteceu. E a galera cansa mais rápido também, né? A altitude, Exatamente, a galera cansou muito. Exatamente. Tem muito vídeo que viralizou dos jogadores tomando oxigênio, né? Isso acontecia mesmo, a galera tinha que tomar oxigênio nos vestiários. Acontecia, claro. Ficava com falta de e ar. No final do jogo, então, se você andar em Quito, eu estive lá, né? Andando em Quito, na realidade, você sente isso. Você vai pro hotel, sai, quando você volta, você sente que falta o ar, né? Só de andar pela cidade. Só. Imagina jogar bola, correr 10 quilômetros. É complicado. Cara, é bizarro. É bizarro pensar nisso. É um cafezinho da galera aqui, ó. Ah, rapaziada, sabe que eu sou viciado em café. Doutor Celso. Primeiro jogo da final. Você sabe que você tem uma influência ainda lá dentro muito grande. Claro, você tem uma influência em relação aos jogadores. Influência que eu digo é aquilo que a gente estava comentando aqui em off, né, nos bastidores. O que você pode postar ou falar reverbera muito. E claro que chega até os jogadores também. Então, se você pudesse dar um recado, porque quis o destino, é isso que eu queria também saber de você, que a LDU ganhasse do Fortaleza na Sul-Americana. E a gente vai enfrentar a LDU, o primeiro jogo vai ser em Quito, e o segundo jogo é no Maracanã, dia 29, na nossa casa de novo. Se você pudesse dar um recado para quem tá lá agora. A gente tá falando de Ramacano, que fez histórias, de John Ares, de John Kennedy, de Diniz, querendo ou não, da galera que tá lá para entrar em campo. Você, como torcedor do Fluminense, o que você falaria para essa galera no dia da final? Eu acredito que nós temos assim, todas as condições de conquistar essa Recopa, né? A LDU é um bom time, mas na realidade é aquela história. É totalmente diferente daquele time de 2008, que era muito forte. A gente pensa, porque a LDU, mas era muito forte o time deles. E o Fluminense é um outro time hoje também. Então eu acho que é um outro jogo em relação àquele. Acho que o Fluminense hoje tem todas as condições de conquistar essa Recopa. E, na realidade, eu estarei lá torcendo muito na expectativa que o time conquiste essa taça. E, claro, eu não sou muito de vingança, mas tem sempre um gostinho bom da gente poder ganhar. Você não é muito de vingança, mas contra a LDU. Com a LDU, então eu acho que a gente tem toda a condição disso. Acho que
Também os jogadores já suportarão melhor essa história da altitude de Quito, porque hoje a fisiologia, todo o preparo é diferente daquele ano. E, se Deus quiser, dar um recado para os jogadores no sentido de que eles têm competência e que eles possam fazer o jogo deles da mesma forma, alegre, feliz, e trazer mais essa conquista para o Fluminense. É muito que, assim, eles já fizeram história. Eles já quebraram ali a barreira. Eles já fizeram o que tinha que fazer. Agora é só completar. Claro. E quis o destino que fosse justamente contra a LDU. Claro que sim. Mas eu acho sempre assim, no futebol, completar sempre tem mais coisa, né? Né? Porque na hora que termina, eu era assim, ganhava um título, eu curtia 2 dias. Pronto. Daqui a pouco eu estava pensando no outro. Então eu acho que hoje ganhamos a Libertadores, vamos ganhar a Recopa. Aí o que nós vamos ganhar esse ano? Outra Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. O caminho é sempre esse. O caminho no futebol é sempre o caminho de títulos, de resultado. É isso que renova a questão da torcida. Eu falo muito isso, eu falava isso muito para o Mário, que você investir no clube, mesmo com as dificuldades, os títulos recompensam isso. E hoje você tem pagamentos assim por conquistas que são muito interessantes. Sim. Por exemplo, antigamente a Libertadores pagava um valor, eu me lembro do Andrés Sanches, do Corinthians, que ele dizia, Celso, eu não queria nem estar aqui, não sei o quê, porque eles pagam muito mal, lá atrás. Sim. E hoje não, hoje a premiação melhorou muito e na realidade todo mundo quer ganhar a Libertadores, não só pela importância do título, né, mas também em função financeiramente. Então, como a Copa do Brasil, né, que é mata-mata e paga. Eu gosto muito do Campeonato Brasileiro, porque eu acho que o Campeonato Brasileiro ele reforça a tese do melhor, porque são 38 jogos, turno e retorno, quem é mais regular consegue vencer. No mata-mata, normalmente ficam os melhores, mas às vezes que poderia ganhar o título fica numa fase, né? Ninguém sabe quem... Quer dizer, a gente não pode falar isso para o Fluminense, né? Mas entre Inter e Fluminense, ali passou o Fluminense. Mas se fosse um ponto corrido, seria outra história. Ali foi, obviamente, como a gente já falou, o prestígio ali, a glória também do John Kennedy, do Diniz e do trabalho, mas 3 lances fatais. É um lance fatal que muda o jogo todo. Claro, muda tudo. Que muda tudo. O Valência perdeu 2 bolas que poderia ter sido totalmente diferente. Perfeito. Você falou muito de novos títulos, né? A gente tem muito... A gente sentou e ficou quase 1 hora trocando uma ideia, pensando numa pauta legal pra gente trocar ideia, porque tem muito conteúdo bom. Então vamos falar de Fluminense nesse ano. Você já falou de planejamento. Qual é agora? O que chega pro Fluminense agora? É ganhar o Tri do Carioca? É ganhar o B da Libertadores? Você falou de Campeonato Brasileiro, você também já ganhou 2 ali no Fluminense na época. O que você acha que o Fluminense deveria investir mais esse ano pra conquistar? Eu acho que, na realidade... Se a gente pudesse ganhar tudo, né? é o que a gente quer. Se a gente puder ganhar tudo, é o que nós queremos, né? Mas nem sempre se consegue. Uhum. O campeonato estadual, ele tem o seu valor, mas na realidade ele é o campeonato mais fraco, né? Tecnicamente. E também em questão de premiação, agora tem uma da televisão, mas já teve anos que nem premiação tinha, né? Mas é lógico, se nós pudermos ser tricampeões e o nível desse campeonato também está bem fraquinho, né? A gente tem que aproveitar. Eu acho que, no geral, claro que a Libertadores ser bicampeão, né? Talvez fosse. Mas, quer dizer, o Fluminense já está no Mundial 2024, né? 25, pela mudança. Isso. Mas eu acho que em 2024 não vai ter um torneio. Vai ter acho que é o Intercontinental, o Mundial, enfim. E o Fluminense... Se ganhar... porque ganhou a Libertadores. Isso. Né? Eu acho que tem. Mas tudo bem. É a chance de você ter, mais uma vez, essas oportunidades. Então, acho que como importância continental e como valor financeiro, a Libertadores seria importante. Agora, eu gosto muito do brasileiro. Queria ver muito Fluminense campeão do brasileiro. E da Copa do Brasil também, que nós só temos uma Copa do Brasil. Uma conquista, que foi em 2007, na época do patrocínio. E o último campeonato nosso brasileiro foi em 2012. Esse ano vai fazer 12 anos, né? Então, mas é isso. O torcedor quer ganhar tudo. Por você, a gente ganhava tudo. Ganhava tudo. Mas se não for possível, eu acho que esse ano o Fluminense conseguiu algo que eu julgo importante. O Fluminense praticamente manteve o elenco,
e trouxe peças que vão poder ajudar na reposição. E eu acho que a gente tem um caminho talvez melhor do que muitos times aí. Era isso que eu te os mais perguntar. fortes, talvez, né? Era isso que eu ia te perguntar. Você acha que essas peças que o Fluminense trouxe, a gente tá falando de Renato Augusto, Terãs, Douglas Costa, essa galera vem pra somar e colocar realmente o Fluminense em outro patamar ali no futebol, pra brigar por tudo, talvez? Eu acho que continuarão sendo os jogadores mais importantes do Fluminense, João Ares e Cano. Acho que esses são jogadores importantíssimos. Renato Augusto é um craque, mas já tem também uma idade mais avançada, tem um histórico de lesões. Então vamos ver, né? Mas é um jogadoraço, agora tem esse problema. O Douglas Costa estava nos Estados Unidos também, vamos ver como é que ele joga aqui, né? Terãs é um bom jogador, mas não é um jogador para, na minha opinião, para desequilibrar. Uhum. Mas como composição de elenco, eu acho que está ótimo. E tem os meninos ainda que tem que ser esse time alternativo do Fluminense, com o Marcão, encerrou com 10 pontos. 100% de aproveitamento, né? O Diniz já pegou e acabou empatando com o Boa Vista. Então, eu acho que o elenco do Fluminense... Quando criticava o elenco do Fluminense lá atrás, no ano passado, eu achava que o Fluminense já tinha um elenco forte. E o Fluminense também teve uma preparação muito boa, porque pouca gente se machucou, né? Então, coisa que não acontece com outros atletas. Você vê o Cano... Né? O Cano não se machucou, né, cara? Machuca, com 30 e poucos anos, né? O próprio John Arias. Como é que pode, cara? Eles têm um preparo realmente, eu acho que físico e emocional muito bom. Então, são jogadores fortes, né? Mas eu acho que os reforços nesse sentido foram bons e acredito que deva ser um bom ano para o Fluminense. Mestre, não acho que seja polêmica, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, tá? Eu queria saber, acho que boa parte da torcida do Fluminense hoje também quer saber como é a tua relação com o Mário, atualmente. Como é? Não, nós tivemos problemas, né? Porque nós estávamos... houve um momento que o Fluminense lá com o Pedro Abad estava muito mal, né? E aí eu fiz assim no meu Instagram um chamamento, né? Com os torcedores, que as pessoas importantes, como era o Abad, Pedro Antônio, eu mesmo, o Mário, o Tenório, pudéssemos conversar para ver o que a gente podia fazer para ajudar o Fluminense, né? Nesse caminho, o Pedro Antônio não quis vir, porque ele disse que estava chateado com o Abad, porque o Abad ele era vice de projetos gerais. E ele tinha lá um projeto de estádio e fez a apresentação para você comunicar ao Abad. Aí o Abad ficou como presidente chateado, né? Acabou que ele saiu. Ele disse que não queria conversa e tal. Aliás, Pedro Antônio foi uma pessoa extremamente difícil também. E o Abad também, no primeiro momento, não quis conversar. Isso aí fiquei eu, Tenório e Mário. E aí acabou que, tudo bem, conversamos. Nós tínhamos sido adversários na eleição de 2016, e que eu fui candidato. E o Abad venceu, eles ficaram em segundo, eu fiquei em terceiro, e o quarto, que era um advogado, foi para o Abad. Aí compôs com o Abad. E aí nós fizemos isso, comecei a participar. A minha ideia naquele momento era ajudar o Fluminense. Eu não queria estar como presidente, vice. Até estava com alguns problemas de saúde, eu não queria efetivamente participar. Eu queria estar no futebol, que é o que eu gosto, que eu aprendi lá em 15 anos, né? Eu vejo muito futebol, eu vejo o jogo da Série B, eu vejo tudo que eu posso ver. Bom entendedor, né? Para poder olhar, ver, conversar, discutir, né? Uhum. E na realidade, começamos a caminhar. O trato era esse, Mário e Tenório, e eu seria um coordenador de futebol. Nesse caminho, o Tenório dizia que tinha que ser ele o presidente, porque eles combinaram com o Mário lá atrás que o outro mandato seria dele. Só que não houve outro mandato. Aí o Mário começou a alegar isso. E eu vendo a confusão lá. Não houve porque o Abad renuncia, isso? Não houve porque o Abad venceu. Tá. Então o Mário disse o seguinte, antes como disso. nós não vencemos, aquele acordo não funciona. E o Tenório dizia que funcionava, tinha que ser. Entendi. Aí começou conflito, reunião, lá em casa até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Você no meio campo entre eles dois? Briga lá, tricolor de coração, um negócio horroroso. Nossa. E
e quase quebraram a poltrona lá de casa. Tretas. Eu morava numa casa com 2 andares, a minha mulher, 4 horas da manhã, apareceu lá em cima, Meu Deus do céu. apavorada, era uma confusão. Isso é Basticast, isso é bastidores. Aí o Tenório levantou, o Mário levantou, aí o pessoal da Tricolor, e eu fiquei sentado, né? Tava tomando um vinhozinho, fiquei quieto com a briga deles. E aí, nesse caminho, acabou que o Tenório rompeu. Não vou ficar, não sei o quê, brigou com o cara que está hoje com o Mário lá de marketing. É o Cohen? Não, é um outro. Tá. Me lembro o nome dele. E comunicação e marketing. E aí, eles tinham uma pesquisa, né, que mostrava que a pesquisa era feita em cima do quem seria o melhor nome para vencer o Pedro Antônio, caso o Pedro Antônio fosse candidato. E dava empate técnico, eu e o Mário, para sermos os candidatos do Pedro Antônio. E o Tenório estava bem lá atrás. E acabou que também o Pedro Antônio não foi candidato, né? E aí, deu isso, eles romperam. Aí, o Tenório resolveu lançar chapa. Aí falaram comigo, o Mário falou, não, então você fica na vice. Mas eu não queria isso. Tal. Tu queria o futebol, tu não queria a vice-presidência. Não, porque... Aí, acabei ficando. 20 dias antes eu falei que não queria, eu acho que não ia dar certo, eu e o Mário. Uma série de razões. 20 dias antes da eleição. Mas aí ele insistiu, não, Celso, vamos conversar tudo e tal. E as pessoas que conheciam bem, tanto eu quanto o Mário, quanto o Tenório, diziam que na realidade não ia durar um mês. Você e o Mário. A torcida ficava assim também. O que tá acontecendo? E aí, na realidade, a gente acabou realmente não conseguindo trabalhar junto. Agora nem quero mais falar disso, sabe? Porque passou. Né? Na realidade, ele é uma pessoa vaidosa, eu acho que é legítimo, e ele queria ser o centro das atenções. Tivemos agora o resultado, ele está bem, muito bem, enfim. O Fluminense é que tem que estar... O Fluminense é mais importante que o Celso, que o Mário, que o Tenório, que o Pedro Antônio, que todo mundo, né? Então, eu tô bem, ele me ofereceu aqueles ingressos, foi gentil, agradeci. E tô até para me encontrar com ele, para conversar, entendeu? Enfim, aquilo é passado, mas efetivamente aconteceu isso, né? E a gente não pode esconder. Entendi. E eu fiquei numa situação assim, muito chateado com aquilo, né? Eu convoquei a imprensa. Sim. E eu não tinha nem hotel para falar nada. Foram lá para minha casa e eu dei uma entrevista, uma coletiva em que eu expliquei, né? Mas agora está tudo bem, vamos em frente. Vamos em frente, mas eu queria muito só a tua opinião antes de terminar o assunto do Mário. Porque o Mário também engloba muito sobre o Fluminense. Não que ele queira ser o centro, mas ele como presidente, no momento onde o clube conquista a Libertadores, ele acaba também tendo os louros muito grandiosos, né? Muitos torcedores do Fluminense colocam o Mário como o melhor presidente da história do Fluminense. Eu queria a tua opinião sobre essa colocação. Por ter conquistado o título da Libertadores e quando ele se apresenta, né, quando ele faz a coletiva de imprensa, ele fala da questão financeira do clube, ele fala, enfim, desse trabalho que está sendo feito de tentar não gastar mais do que ganha. Enfim, tem tudo isso também relacionado a patrocínio, relacionado a Maracanã, tem tudo isso que ele fala bastante e as conquistas que ele conseguiu trazer, porque é o que traz o resultado, é o que faz, o que mesmo você falou. E qual é a tua opinião sobre esse tipo de comentário? Na tua opinião, o Mário realmente hoje, pelo que tu analisa, é um presidente que sim, é um dos maiores da história do Fluminense? Eu não sei, né? Se a gente considerar que ganhou a Libertadores é o maior presidente, ele seria. Nós só temos uma. Se a gente considerar que ganhou a Copa do Brasil é o melhor presidente, seria o Orcádio. Eu nunca fui presidente do Fluminense. Entendeu? Então é questão de... Tem para tudo quanto é gosto aí. Sim, sim. Então, se ele ganha a Libertadores é o maior presidente, ótimo. Se ele ganhar 2 Libertadores, ele vai ser o maior presidente, ótimo. Se um dia vier um que ganhe 3, ou ele ganhar 3, vai ser o maior presidente. Então é um conceito assim. Acho que ele fez, sem dúvida nenhuma, um bom trabalho e essa conquista era uma conquista que todos nós desejávamos. Então eu acho que essa história de melhor presidente ou não... É muito do imaginário do torcedor, né? Na situação que o Fluminense já viveu, em que, por exemplo, eu cheguei lá, quando eu cheguei no patrocínio, a gente estava na Série C, né? Então, naquele momento, as pessoas às vezes não entendem.
Aquele momento era um momento dramático do Fluminense. Né? Vamos falar sobre ele, vamos. Vamos lá. A Unimed chega em 99, você estava na Unimed. Você era presidente da Unimed. Você chega em 99. Vem Parreira, Fluminense. Eu li que a Unimed chega no final de 98. A gente chega em final de 98, só para ajudar um pouco, que fazíamos um patrocínio, às vezes, uma colagem, era um plástico. Você botava lá, escrito Unimed. Era um momento muito ruim, né? Caramba. E aí, eu em 99, caiu, né? Aí em 99 eu fui procurado pelo Zé de Souza, pelo Davi Ficho e pelo Francisco Horta, ex-presidente, né? E aí eles me procuraram, foram na sede da Unimed, era lá na Rua do Ouvidor, para pedir um apoio, se eu podia patrocinar e tal. E aí eu fiquei de pensar, analisar, aí eu ia levar para o conselho, ver se o conselho aprovava, a diretoria. E eu, na realidade, comecei a entender o seguinte: os jogos do Fluminense iam todos serem transmitidos pelo Sport TV, canal fechado. E a torcida do Fluminense desesperada para ver, né? A torcida do Fluminense, hoje isso já mudou, era mais classe A, B. Hoje o Fluminense já se popularizou mais, né? Entendi. Mas naquele tempo era isso. Também era algo que interessava ao plano de saúde, que quer crescer, que quer ser uma grife também nas operadoras de plano de saúde, então interessava para nós. E a visibilidade seria para o torcedor enorme. Os outros torcedores também, dos outros clubes, como a gente sabe, iam querer ver a nossa desgraça. Claro. Então a audiência seria boa, né? E aí pensei tudo, e aí o objetivo deles, o Francisco Horta principalmente falava isso, era que uma verba de patrocínio pagasse o Parreira, a comissão da seleção. Parreira, Moraci Santana, Lito Toledo, Américo Farias. E efetivamente nós fizemos isso, né? Acertamos o patrocínio e o Fluminense saiu, né, da Série C. E acabou voltando para A, né, numa história aí. Vamos falar disso também. Acabou voltando para A, porque aí também vamos falar os rivais falam do tapetão do Fluminense em 99. Ninguém fala do nascimento da Copa João Avelange, o Clube dos 13, parece que sumiu da história. Só que o Lucas falando isso é uma coisa, o Celso Barros falando é outra. Exatamente, nós não fizemos nada, o Fluminense fez nada à época. O que acontece é que foi criada a Copa João Avelange, o Eurico, efetivamente, foi um cara que teve a participação grande nisso, não pelo Fluminense em si, mas pelo conceito que o Fluminense não podia ficar fora. Que eu também acho. Bom, o Flamengo na Série C, você já imaginou? Não é questão de mérito, mas devia ter algum ranking balanceado para isso. Na verdade, o Fluminense subiu, voltou para a elite. Quer dizer, encurtamos uma fase efetivamente, mas não foi por nada do Fluminense. Foi pela mudança que eles fizeram. Aí nós não teve nada de tapetão da parte do Fluminense, não teve nada. A galera fala para pagar a Série B. O Fluminense estava tão mal naquela época que nem tinha muito espírito. Estava feliz porque saiu da C, mas aconteceu isso e a gente subiu. Uma vez eu vi uma entrevista do Eurico em que ele falava, com todo respeito a Arapiraca, que, poxa, mas vai jogar o Arapiraca, vai jogar o Fluminense. Foi ele mesmo falar. Aliás, dizem que o Eurico, no fundo, era tricolor, né? Dizem, né? Que ele morava ali em Laranjeiras. Eu não sei disso, mas ele foi um presidente polêmico, né? Tem até filme dele, né? No início ele não me suportava, ele achava que eu era um menino novo e que eu só queria marketing no Fluminense. E depois, no final, virou meu amigo. Vocês tiveram uma relação de amizade? Você e o Eurico Miranda? Depois, tá. Depois de um bom tempo. Aí começou, me respeitava muito, mas no início ele queria me... Aliás, tem uma história muito interessante, que eu não sei nem se está aí, porque mete bronca. Talvez não esteja. Eu tinha contratado o Romário, né? Se a gente puder depois falar isso também, a gente... É 2003? 2002? Rapaz, essas datas... Não, é brava, mas sim. Eu lembro que ele jogou em Laranjeiras. O Romário chegou a jogar em Laranjeiras, que foi 2003. Pode ser. Aí o Romário... mas esquece o Romário agora nesse momento. Contratei o Romário e eu ia apresentar no outro ano alguns reforços, né? E aí eu ia pegar o Euler. Euler era um jogador do Vasco, filho do Vento, um belíssimo jogador. E o Euler, na realidade, ele se machucou, uma lesão séria. Aí eu perdi, né? E o Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca, ele tem um pastor, que era o empresário dele. Então eu estava aqui numa casa de carne aqui no Rio, Royal Grill.
E eu estava lá com ele, aí fechei a contratação do Marcelinho Carioca. Botei tudo no papel, o papel não tinha valor, lógico, mas tinha um valor moral, né? E uma folha tipo receituário médico, que eu sou médico. Aí acertamos tudo, aí o sujeito assinou, eu assinei, pô, vou apresentar o Marcelinho Carioca, né? Amanhã, pelo menos, o Euler não dava, né? Coitado, uma contusão séria, que inclusive ele nem voltou mais a jogar. Aí, quando chega 3 horas da manhã, eu ouço o rádio, que naquele tempo tinha muito isso, Rádio Globo, Rádio Tupi, que o Marcelinho Carioca tinha fechado com o Vasco. Eita, filho! 2h30 depois de ter assinado. Assinado não, mas o representante dele assinou o acordo. Ele não estava, Marcelinho? Você fechou não, com o... Ah, tá. Não, e o pastor saiu dali, o Eurico deve ter ligado e chamou. O Eurico tinha uma força nesse sentido, né? E pronto, aí cheguei de manhã arrasado lá na apresentação. Não tinha ninguém, botei o Romário do meu lado. Aí aconteceu isso, ele, o Marcelinho. Aí o Romário, né, aquele jeito dele, né, esperto, talentoso. Aí o Romário disse, o maior reforço que tem aqui é o Dr. Celso. A Unimed vai botar. Aí eu digo, boa, me salvou, né? Fiquei devendo essa ao Baixinho. Ele me salvou ali. Era complicado, foi complicado aquilo. Tua relação com o Baixinho era boa pra caramba? Romário fenômeno. Excelente. O Mário foi para mim um dos maiores jogadores assim de pequena área, na área, e artilheiro, um dos maiores artilheiros. E outra coisa, ele é um jogador que assim, hoje é muito difícil você falar, né? Porque senão você é rotulado, mas ele era o cara macho mesmo, sabe? Assim, de honrar as coisas. Tinha palavra. Palavra no campo, tudo. Ele era um cara assim que... Inclusive teve aquele episódio lá das galinhas, que ele saiu correndo atrás do... Ele e o Diguinho, em Laranjeira. Da Young Flu, né? A torcida e tal. Essa é a cena emblemática demais. A torcida foi cobrar lá em Laranjeira. Aliás, as pessoas ficam falando para mim fazer uma biografia, sabe? Tem tanta história. Eu acho que aqui, no tempo que nós temos, dá para contar alguma. Então, mas fica faltando muita coisa. Como é que foi essa situação do Laranjeiras, quando chegou? Da torcida lá? Quando o Romário chegou? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ele chegou de helicóptero. Eita, por conta dele. Parou no meio do campo. Estava lotado lá, salão nobre, galerias, imprensa estrangeira. Meu Deus do céu. E ele céu. falando em espanhol, não sei o quê. Olha, quiseram assim, você não quer ir para a mesa? Não, eu digo, não quero. Aquele tempo eu ficava, né? Aí eu não fui para a mesa, mas fiquei assistindo. Um show, cara, um show. E o Romário fez no Fluminense 52 gols, aí então foi campeão. Tudo bem que o título é importante. Mas fez 52 gols, fez um único gol de bicicleta, que está nos 10 gols mais bonitos, que ele fez contra o Guarani. E ele era um cara, assim, fantástico. E ele deu muito retorno de imagem, né? Porque uma coisa, quando o Romário foi embora para a Arábia, o Jornal Nacional terminou, o Fluminense ganhou do Botafogo, placar elástico e tal, o Romário fazendo gol e ele abrindo o braço e escrito aqui a marca, né? Da Unimed. Terminou o Jornal Nacional assim. Agora, você imagina se eu fosse fazer uma propaganda no Jornal Nacional, que é caríssimo. Naquela época. E com o Romário de garoto propaganda. Aí caríssimo, eu tive essa propaganda, não foi de graça, porque tinha um patrocínio normal. Mas, poxa, nem se compara, né? O que foi. Então, ele era um cara, assim, brilhante e... Aliás, o Romário tem uma outra situação, posso contar? Claro, pode, não tem pode aqui, o podcast é teu. O Romário teve a seguinte situação. A Unimed era uma operadora de plano de saúde. Era, né? E aí, contratei o Romário e tal, aí tudo bem. Eu estava em Araxá quando eu contratei ele. Tinha um empresário, ficava falando lá e tal. Aí eu, Romário, vamos lá. Aí passou um tempo, Cabo Folia. Cabo Folia, aí saiu uma matéria no jornal. Romário chega no camarote com 16 mulheres. Aí eu digo... Aí eu falei no dia depois eu falei com ele assim, Romário, poxa, sem problema nenhum não, mas sabe como é que é? É empresa de plano de saúde, você, conduta. Aí Janego já usou, ele disse assim, doutor, isso era verdade. Eu não fumo, não bebo, mas mulher não tem jeito. Aí eu calei a boca. E falei, meu filho,
Segue a pauta. Segue a pauta. Vai precisar de 16, Romário? Também, cada um, né? Renato Gaúcho, que é outro cascateiro, também fala Olha. que ele já teve lá também 5.000 mulheres. Ele vídeo do Renato com as flores, né? Lembra? O vídeo do Renato jogando as flores. Isabel, Paula. Mas isso aí são causos. Mas os que eu tô contando são verdadeiros, sim. Tem mais história com o Romário? Que tu acha que é legal contar? Não, foi isso. Grande Pô, cabofilia, bom demais. O Romário era um conhecedor da cabofilia. Eu sou cria também de Cabo Frio, região dos lados do Fluminense, ó, do Rio de Janeiro. O que o Romário é falado em Cabo Frio é brincadeira. O que ele fez lá. Doutor, você também trouxe o Romário, só que não foi só Romário. Obviamente, Romário é um patamar de jogador acima de qualquer outro no Brasil. Mas o que eu acredito que o Flamengo seja hoje, hegemonicamente falando, principalmente sobre verba financeira, e o Palmeiras, com a Crefisa, o Fluminense era nessa época. Era o time que conseguia trazer jogador da Europa. Era o time que tinha contratações absurdas, como o Romário, como o Pedrinho na época, como essa galera toda. Presidente do Vasco, né? O Pedrinho agora. Agora, Pedrinho, presidente do Vasco, como é que pode, né? Encontrei com ele, Pedrinho era magrinho. Era. Se alimentava mal, se contundia pra caramba. Jogava muito, né? Sim, craque de bola. Aí resolveu malhar, tá uma coisa de louco. A galera tá brincando que ele tá tomando suco. Ele fica lá no Citamérica, agora eu não sei como presidente do Vasco, mas uma vez eu fui lá e ficava 2, 3 horas, né? Treinando. De louco treinando. Mas se ele treinasse desse jeito lá, não se machucava tanto, né? Pois é. O feedback, eu dando feedback pro Pedrinho, me perdoa, Pedrinho. Nem tudo é perfeito na vida, né? Mas ele era muito talentoso. Se não fosse lesão, e outra coisa, cara assim, também de um caráter, gente muito, muito correta, muito boa. Acha que vai dar bom no Vasco? É um problema do Vasco, eu não sei, porque normalmente a SAF acaba com o presidente do clube. Né? Acaba, eu quero dizer assim, o presidente vira, tipo, presidente do Cruzeiro, quem é? Você sabe quem é o Ronaldo Fenômeno. Botafogo, mesma coisa, John Textor. Enfim, o Red Bull tem uma situação um pouco diferente, mas também ninguém sabe quem é presidente. É um CEO que toca. Uhum. Então, a SAF, o investidor, passa a ser o nome, né? Então, mas como ele é um cara aqui do futebol, acho que pode ser importante, as dicas dele e tal, as conversas. Eu já falei muito com meus amigos vascaínos também, eu acho que ele vai ser um ponto de contato, que ele já foi jogador ali. Não, claro. É muito importante, claro, muito importante. Claro. Mas voltando aos jogadores importantes do Fluminense, principalmente que você trouxe, né? A gente tava falando dos bastidores do Deco, né? Cara, me conta como foi trazer o Deco. Na época foi Deco, se não me engano também Belletti. O Belletti acabou não dando tanto resultado, mas veio o Belletti, isso era gigantesco na época. Mas o Deco vir pro Fluminense naquele momento, a gente vai falar do Fred, claro, do Conca, claro, do Thiago Neves, claro, mas o Deco é o Deco, né, gente? E ele vestiu a camisa do Fluminense e fala que ele virou tricolor também, né? Como foi os bastidores de contratação do Deco? O Deco surgiu uma oportunidade, né, de contato com ele, né? Uhum. E ele estava querendo voltar pro Brasil, né? Então, aí a gente começou a conversar e tal. E eu pedia eu conversei e disse assim, olha, nós vamos aí na Inglaterra para conversar com você. Aí eu pedi, eu ia, né? Mas a minha mulher não me deixou ir. Não vai. Eu acabei não indo. Você vê que eu sou obediente. E aí foi um superintendente financeiro da Unimed e o Marcelo Penha do Fluminense. Uhum. E lá eles foram acertando. Depois eu não me lembro, o Deco veio ao Brasil. Eu fui a São Paulo, em Indaiatuba, onde ele tinha um trabalho de uma ONG, né? Uhum. Para assistir as crianças, tal, esporte, essa coisa toda, educação. E aí acabamos fechando. Ele tinha um recurso a receber lá, mas aí a gente compôs e ele veio. O Deco, para mim, é um jogador fantástico, né? Que ele, no Fluminense, era a elegância dele, né? Aqueles 2 lençóis que ele deu, né? Contra o Avaí, no Contra o Avaí. Enfim, é um jogador maravilhoso também, uma pessoa também de ótimo nível. E eu acho que foi fantástico que ele jogasse no Fluminense. Acabou ganhando os títulos também, né? Com participação pra caramba. Exatamente. Então foi assim, uma pessoa que eu tenho o maior carinho. Vira e mexe, estou falando com ele agora está no Barcelona. Conversei com ele há uns 15 dias atrás e foi realmente um momento assim que eu acho que foi muito importante pro Fluminense a vinda do Deco. Foi um dos grandes jogadores que eu acho que vieram nesse período.
Celso, Frederico Chaves Guedes. Fred é um cara que, para qualquer torcedor do Fluminense, ele é um dos maiores ídolos da história. Você viveu os dois lados, imagino eu, porque você também é torcedor do Fluminense. Claro. E aí vamos começar do início sobre o Fred, né? O Fred tava... A torcida do Cruzeiro tava falando que ele ia pro Cruzeiro. Tinha quase isso certo, ele tinha 20 e poucos anos ali na época. Foi talvez uma das maiores contratações. Talvez não, foi a maior contratação. Acho que o Ronaldinho também tava no Brasil, enfim. Assim, porque você levantou a bola do Marcelinho, que o Eurico fez. Aconteceu isso com o Cruzeiro em relação ao Fred? E teve, sei lá, outro jogador que a Unimed, o Fluminense, deu algum chapéu e trouxe pro Fluminense? Que você lembra? Não diria chapéu, mas talvez o Thiago Neves, mas eu acho que a gente vai falar Boa. Agora, o Fred é o seguinte, nós tínhamos lá um supervisor, o Alexandre Farias, que é mineiro, e que conhecia o Fred lá desde o início no América Mineiro. E ele comentou comigo que o Fred estava meio infeliz, porque tinha separado e ele queria ver a filha, tinha aqueles problemas familiares, que ele não estava conseguindo ver a filha, e que ele estava pensando em voltar. Aí foi o start. Já era. Aí ligou aqui a paradinha, deixa o Celso trabalhar. Aí nós fomos e era uma coisa de louco para trazer ele, né? Porque nem é por valor, ele tinha um valor a receber, não sei se o contrato estava encerrando, mas ele era uma negociação dificílima. Então tinha um advogado dele em Genebra, a gente ficava até 4 horas da manhã, por causa do negócio de fuso horário, 3 horas falando com o advogado, quer dizer, foi uma loucura, né? E aí acabamos vindo. Fred tem uma passagem interessante também logo no início, que pouco depois ele começou e ele se machucou, né? Sim. E aí o Michel Simoni, na época, tinha falado, pô, Celso, antes disso, né? O Fred tá com histórico de lesões lá e tal. Aí eu falei, poxa, ninguém falou nada, né? Veio, foi examinado, tudo bem. Mas o Fred, aí ele teve esses problemas e acabou jogando pouco. Aí foi aquele ano terrível, né, de 2009, em que nós quase fomos rebaixados, né? Mas o Fred se tornou efetivamente um dos maiores ídolos do Fluminense, né? Um dos maiores artilheiros e eu acho que dentro do campo ele merece todas essas homenagens da torcida e tal. Pessoalmente tivemos algumas divergências, né? Mas também faz parte. Assim, essas divergências, enfim... A gente tá falando de uma vida durante os bastidores do futebol, que você, com a sua posição, também se colocava ali, enfim, batia de frente com quem tinha que bater de frente pelo bem do Fluminense. E aí você teve a Jujus com o Fred, e depois eu lembro na despedida dele, que eu obviamente te sigo nas redes sociais, você postou na despedida do futebol, naquele jogo emocionante, contra o Ceará e tudo mais. Você coloca até uma homenagem bem bacana pra ele no Twitter. Foi se resolvido isso com o Fred? Você tem uma relação hoje com ele? Hoje o Fred é braço direito do Mário, tem um cargo de diretoria, se eu não me engano, é de planejamento esportivo. Diretor de planejamento esportivo, enfim, surge também os comentários que ele ligou pro Douglas Costa, ele liga pros jogadores, ele tem um papel hoje que você fazia lá atrás. Muito disso também, de negociar, não com dinheiro, mas de negociação. Mas ele é jogador, né? É isso. Você vê com a artrose que eu tenho, não dá pra jogar a bola. Não dá pra chegar, né? Mas assim, o peso antigamente de Celso Barros me ligando, hoje é o Fred me ligando. Não, a questão do Celso Barros ligar era o compromisso de seriedade que a gente tinha com os atletas. A Unimed não podia investir em compra de atleta. E, aliás, o Mário aprendeu muito isso. A escola que ele aprendeu... O Fluminense também não faz grandes aquisições. Está fazendo até agora. Agora tem o mais perto foi o Terãs. Mais recurso. Agora não, teve também aquele Cris Moldávia. O Capitão Moldávia. Teve isso. Ninguém lembra. Ele foi emprestado para o Goiás agora. Então, o que acontece? A credibilidade que eu ganhei naquele momento é porque ele sabia da seriedade da gente. Sim. A gente combinou, negociava, acertou. E a parte da remuneração, que era de imagem, que acabava sendo 80%, e o Fluminense 20%, né, acabou que era sempre cumprida. E isso trouxe assim, muito jogador para o Fluminense, pela credibilidade. Porque à época os clubes atrasavam muito. Acho que hoje isso é bem menor. Mas naquele momento isso ocorria o próprio Fluminense, né? Sim. Quando nós chegamos também em 2019, de novo, eu vou voltar para isso lá atrás. O Fluminense, lá com a gestão do Abad, estava atrasando pagamento, ia quase 3 meses. Era um momento assim horrível, né? E como foi lá atrás. Mas isso era a credibilidade. O Fred, é claro que
que ele conhece os jogadores, é fácil de conversar, falar, né? E aí tem que casar as coisas, né? São jogadores também que hoje ninguém espera que tenha jogador, como o Renato Augusto, eu acho que ele encerrou o contrato. Encerrou. O próprio Douglas Costa, quer dizer, o clube não tem que comprar pagar, como o Flamengo comprou esse De La Cruz, né? O Fluminense faz uma coisa que a gente fazia lá atrás. Sim. A gente trazia o jogador, tinha uma remuneração boa e não atrasava. Quer dizer, e a folha salarial do Fluminense atualmente é uma das menores entre os times grandes. eu não sei, né? Isso aí tem que ver, né? Porque tem uma parte ali por trás também, de luva, alguma coisa? Não, é só ver. Eu li aí, isso cada hora sai uma coisa, que era sexto, sétimo, mas a folha do Fluminense não é barata, não. Se você olhar quanto ganha um Felipe Melo, por exemplo, né? Cano, Arias, não é tão barato, Sim. não. Agora, também se você não botar os encargos, que são obrigatórios, mas também não sei como é que o Fluminense está fazendo isso, não é uma folha desprezível, entendeu? É claro que não é folha do Flamengo, não é folha do Palmeiras, né? E dá para você fazer futebol, talvez com um pouco menos de recurso, mas talvez com mais organização, com mais gestão, né? E para obter resultado. É difícil, claro. Quando você vai ver o Manchester, que nós jogamos lá, o City, 17 jogadores jogam na seleção. Os titulares e os reservas são todos das seleções. Então você vê. Vai competir, né? É brinquedo, não. Mas aí tem a piada, né? Dos, não sei, 30 segundos, 40 segundos, 50, não sei. Essa piada, né? Cara, não tem como competir. Não tem como competir mas com também, se a gente tiver espaço, vamos falar sobre esse jogo também. Não, vamos falar agora, vamos falar sobre esse jogo. Agora acabou o Fred, hein? Assim, eu Lucas... Fred tá bem, né? Deixa ele lá. Eu sou contra a pauta. Eu quero declarar aqui que eu sou contra roteiro, tô brincando. Assim, eu gosto assim, você tá falando do Manchester City, a gente tava falando do Fred. Vamos falar pro City agora, depois a gente volta no Fred, depois a gente fala do Sobis, depois tem que falar uma coisa. Eu acho apenas uma coisa. O Fluminense vai pegar o Manchester City. E aí as pessoas falam assim, tem que manter a essência do futebol do Fluminense. Meu amigo, você está jogando contra um time que, com todo respeito, não vou falar mais de Arapiraca, senão o pessoal lá vai entrar no teu Twitter. Não é o Ibis. O pessoal do Ibis vai falar. O Manchester não é o Ibis. Então, contra o Ibis, com todo carinho, aos amigos lá da direção do Ibis, os torcedores, dá para você jogar com a essência do nosso futebol. Contra um time daquele, você tem que se precaver um pouco, né? Então, não é que o Fluminense fosse ganhar, não é isso não. Mas tu acha que dava? Eu acho que talvez desse para não perder de 4. Entendi. Né? Ganhar, não sei. Eu acho que era difícil, mas, por exemplo, você não faz uma bola com o meu querido amigo Marcelo, que eu tenho um carinho enorme por ele, você não atravessa uma bola da área, como ele atravessou, aos 40 segundos, né? Um jogo difícil. Aí toma logo um gol, pronto. Desmonta tudo. Você vê que os japoneses jogaram com o Manchester e o primeiro gol do Manchester foi aos 46 minutos com um gol contra do japonês. Sim. Que, aliás, foi o melhor chute que teve. O Manchester não chutou quase nada. Foi daquele japonês que, no cantinho, fez o gol contra. Fez o gol contra. E depois perderam de 3-0, né? Jogou lá atrás, fechado, né, o tempo todo. O Grêmio não viu a bola, eu me lembro, contra o Real Madrid, numa decisão, e perdeu de 1-0. Gol de falta do Cristiano Ronaldo, que desviou. Perdeu de 1-0. Tem certas coisas que as pessoas, sabe, ficam... eu acho que eu sempre fui um cara que talvez, muitas vezes, gere alguma incompreensão. E não do torcedor do Fluminense, não. Torcedor do Fluminense tem comigo carinho enorme. Me encontra na rua, quer tirar foto, é o maior prazer que eu tenho com isso. Sim. Mas tem coisas que você tem que falar, 15 minutos daquele toque de bola lá atrás na defesa do Manchester, é o dinizismo para o mundo, que as pessoas falaram. O que aconteceu para nós em termos de resultado? Nada. Foi lindo, foi lindo. Se passar aquilo para mim 300 mil vezes, eu vou ficar, que maravilha. Mas não serviu para nada, entendeu? Porque não teve objetividade. Acho que uma das coisas que também o Diniz cresceu, desde lá do tempo que nós estávamos lá em 2019, é que ele ficou mais objetivo o jogo do time, né? Ficou mais na vertical, além de ter aquela história de trocar bola e tal, passe. O time avançou nisso e o time começou a fazer gol. Futebol você ganha gol, tem que ter gol. E futebol você tem que ter resultado, infelizmente é isso. O Mano Menezes agora saiu,
ele teve tempo para trabalhar, o time é ruim. Mas, no fundo, o técnico, né, é que leva a culpa, né? Mas é isso. Então, o Manchester foi essa aí. Página virada. É por isso que eu não gosto, de pauta, tá vendo? A gente não segue pauta. Não, mas eu sou um cara anárquico mesmo. Eu gosto disso aqui mesmo, bate-papo. Então, por que eu não gosto de pauta? O bate-papo, eu acho que ele é sincero. É isso, e por isso que a gente vai falando as coisas. E vai falando com as vivências que a gente tem, com o amor que eu tenho, por exemplo, ao Fluminense. Sim. E ali, futebol é isso mesmo. As pessoas às vezes não querem ser criticadas aqui ou ali. Eu sou criticado e recebo. Acho que tem maldades que não realmente tem nada a ver, né? Coisas que eu não faço. Agora, a questão da crítica, da observação... criticar o trabalho em prol do Fluminense, quem tá ali tem que ser criticado. Ou aplaudido. A gente aplaude quando tem que aplaudir e critica o torcedor, no caso. Espera-se que ninguém faça nada de maldade, claro. E por que eu não gosto de pauta? Eu tava falando. Porque quando a gente vai nesse caminho, você também entra em caminhos que aí eu continuo. Você, por exemplo, falou do dinizismo. Você tinha questões com o Diniz, se eu não me engano, em 2019. Você só quer falar de questões assim? Vai. A gente já falou de muita coisa boa. Vamos falar de algumas coisinhas que assim, assim como o Mário, o Diniz também conquistou a América. Claro. Muito fruto do trabalho dele. Claro. Aconteceu com o Manchester, mas o que aconteceu também na Libertadores, que ele não mudou a forma dele de pensar e atuar e jogar. Lógico que tinha que jogar do jeito que ele jogou, claro. Até porque o Boca Juniors hoje também é uma equipe que não é tecnicamente essas coisas. Ele tinha que jogar do jeito que a gente jogou. Eu estava fazendo apenas uma comparação, né? E o título aqui foi perfeito. Nada. Tinha que ser no Maracanã. A questão do Diniz é assim, sabe, vamos lá. O Diniz teve uma campanha assim, muito interessante pelo Audax, né? Lá em São Paulo. Aí o Diniz foi para o Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. Aí ele saiu, o Atlético estava na zona do rebaixamento, ele saiu. Aí me parece que ele veio para o Fluminense. Quando nós chegamos lá, o técnico era o Diniz. E o Fluminense estava lá embaixo. Sim. Aí até me perguntaram isso no Salão Nobre do Fluminense, depois da vitória que nós tivemos na eleição, Mário e eu. Você vai dar tempo para ele? Claro, todo o tempo. E ele teve um tempo. Um tempo que, quando a gente resolveu pela saída dele, o Fluminense era o 18º colocado no Campeonato Brasileiro. O Fluminense estava na zona do rebaixamento. Sim. Confesso que aquilo para mim era muito duro, porque eu sei o que é você estar na Série C. Né? Claro que o Fluminense não iria para a Série C, mas iria para a Série B. Sim. E é uma situação muito difícil. Isso eu fiquei muito preocupado à época. E aí houve essa situação do Diniz sair. Ele ficou magoado, né? Enfim, eu até disse que desejei felicidades a ele, que eu acreditava que ele ia ser um grande treinador ainda, né? Que ele precisava ainda... Aí ele teve Vasco, Santos, quer dizer, São Paulo. Foi mandado embora tudo quanto é lugar. Então não foi só o Celso Bach que mandou em 2019. Sim. Depois outros grandes clubes mandaram. Porque é normal do técnico. Não é uma ofensa para o técnico isso. Ele saiu da seleção brasileira, jogou... nunca o Brasil ficou em sexto na classificação. E vamos discutir seleção? Também. Cortando um pouco. Também, o problema da seleção é o seguinte, não dá para o cara ser técnico Fluminense da seleção ou técnico do Flamengo da seleção, na minha visão. Então, seleção é seleção, clube é o clube. E ele quis abraçar, na minha opinião, o mundo, né? E quis ficar nas duas. Remuneração aqui, remuneração ali. Ainda bem que deu certo só no Fluminense. E aí na seleção, fala assim, como é que ele vai ter tempo de treinar o que ele treinou no Fluminense? Você está entendendo? Não tem tempo. Então você tem que pegar os jogadores, trabalhar dentro de determinadas características e montar o seu esquema, com as suas variações. Querer que o Neymar, que o fulaninho, Rodrigo, Antônio, faz aquele negócio todo que ele faz com o jogador do Fluminense ali, todo mundo, é difícil. São outros jogadores, né? São jogadores já, na Europa, com sucesso, uma situação diferente. Então, mas aí foi a seleção. E aí o que aconteceu foi isso. Não fui eu, não foi o Celso. O Atlético Paranaense, foi o Vasco, foi o Santos, o Fluminense naquela época, eles trouxeram o Diniz e nós fomos felizes. Ele teve um belo trabalho, ganhamos a Libertadores, está totalmente parabéns. O Diniz, e também não foi bem na seleção, né? Mas foi bem no Fluminense. Pronto. A vida é assim, vamos simplificar isso.
Parece que você tem que amar ou odiar, não é nada disso. Entendeu? A gente vive uma situação muito assim. Se você falar alguma coisa, as pessoas dizem, você aí... Parece que a mídia espera que tu fale pra te encurralar e colocar numa situação. Exatamente. Né? Então, eu acho que ainda há pouco aconteceu isso. Eu falei aqui, posso falar também? Aqui, uma página do Fluminense falou isso. Que o Diniz disse que o elenco tá cheio, que ele não gosta de trabalhar com o elenco chato. Aí eu fui lá e fiz um comentário. Mas quem contratou? Ele mandou, não mandou? Porque não é só os jogadores de agora, não. Eu li muitas críticas da torcida ao Danielzinho, ao Ione Gonzalez, Sim. que foram contratados por essa gestão. E outra coisa, quando eu falo de contratar, eu vivi isso. Você às vezes não acerta em tudo, isso é normal. Por exemplo, quando a gente trouxe o Suárez e o Cícero do Figueirense, o Suárez era o cara. E o Cícero não era tão falado. O artilheiro. Nossa, eu lembro. O Suárez, infelizmente, não foi bem e o Cícero deslanchou. Então, não estou falando nesse sentido. Mas quem trouxe tudo isso, quem contratou esse número de jogadores, foi ele. Ele e a direção que pediram, né? Sim. Então, eu acho que... Aí eu só falei isso. Aí depois eu fiz um outro comentário. Quem falou isso foi ele, não fui eu não. Entendeu? Só que eu concordo com a fala dele, eu falei. O elenco muito cheio, né? A gente trabalhava, e como ele gosta de trabalhar, eu acho que ele está certo, com 25 jogadores, 2 bons jogadores para cada posição. Uhum. E aí você tem os goleiros, 28, você tem aí os meninos, bota lá 4. Porque senão você fica, muito jogador perde a motivação também. Sim. Tem bons jogadores que vão jogar quanto? Pouco, porque a galera fala que o time reserva do Fluminense hoje seria titular do Fluminense anos atrás. A gente tem, vou tentar falar rápido, a gente tem Felipe Alves, Guga, Antônio Carlos e, eu não sei se o Marlon vai ser titular ou não, mas David Braz, na esquerda o Diogo Barbosa. A gente tem uma zaga ok. Uma zaga ok, não é a melhor zaga do mundo, mas zaga ok. Alexander e Lima, boa volância. Renato Augusto, Terãs, Douglas Costa e John Kennedy. Esse é o time reserva do Fluminense? É um belo time, né? O time reserva do Fluminense é um time que compete no Campeonato Brasileiro. Então... Não sei tanto assim, mas talvez. Não briga pra cair, briga ali pela Libertadores, vai. Tu não acha? Eu tô querendo a opinião de torcedor. Não, cair não vai não. Não cai de jeito nenhum com esse time. Né? O reserva, tô falando do reserva. Uma coisa assim, por exemplo, interessante. Libertadores. No meu tempo lá, eram 2 vagas. Era difícil pra caramba. Depois 4 vagas. Hoje são 6. E se ganhar um brasileiro, ganhar a Sul-Americana, ganhar a Libertadores, e não tiver entre os 6, são 9 times. Então hoje é uma competição. E eu sou favorável. Antigamente não. Eu acho que foi em 2014 que nós terminamos em 6º, não jogamos a Libertadores. E terminamos em 6º. Sim. Hoje todo mundo que terminou em 6º joga. Entendeu? Então eu acho que está correto. Vamos falar aqui, vamos seguir a pauta dessa vez. Olha a cara da Sassá, vamos lá. Tem muita coisa aqui, gente. Bom, a gente já falou de Diniz, a gente falou de seleção brasileira e agora, com a saída do Diniz, tem Dorival lá. O que você acha do trabalho do Dorival? Você aprova? Você acha que ele é o cara que devia estar lá? Tem declarações tuas que eu concordo, o lado do torcedor, vai, sobre o Renato Gaúcho, que eu gosto muito do trabalho dele. Só que o Dorival assumiu e beleza. Você acha que o Hexa vem com o Dorival? Você tá... resenha, eu quero a tua opinião do Dorival lá, vai. Eu não sei, eu acho que o Dorival é um bom técnico. Inclusive, quando o Diniz saiu, em 2019, foi um nome que nós queríamos trazer para o Fluminense. Ele acabou vindo depois numa outra situação em que a coisa estava muito ruim. Mas lá a gente tentou ele, o Abel disse que não queria trabalhar no meio, depois acabou indo para o Cruzeiro e o Cruzeiro caiu. Sim. E o Dorival estava com problema de saúde também, e aí ele não pôde vir. Ele é um bom técnico, fez, na minha opinião, um ótimo trabalho no Flamengo, no São Paulo, eu acho que está em boas mãos. Cada um tem a sua preferência. Eu adoro o Renato Gaúcho como técnico, né? E não é por isso. Aí você fala assim, o Renato Gaúcho ganhou 2 Copas do Brasil, ganhou uma Libertadores, como o Diniz. Só aquela coisa lá de gauchão, ele já ganhou um monte, né? Chegou a 3 finais de Libertadores. Inclusive eu acho que o trabalho dele no Flamengo foi muito bom. Como houve aquele gol que o Andréas Pereira. Andréas falhou, e o erro ali do Renato, eu acho que foi aquela conversa dele. Se eu não me engano, pós-Jorge Jesus, ele é o técnico que teve mais aproveitamento. Posso estar falando a maior besteira, mas se eu não me engano é isso. Sim. Mas o Flamengo é assim, né? O Flamengo faz isso. Mandou o Dorival embora, o cara é campeão da... Imagine eu se fosse eu. É isso que eu ia falar. Imagina, o Celso cara acabou de Barro manda Dorival embora depois de ser campeão da Copa do Brasil. E da Libertadores. E da Libertadores. Aí eu tava morto.
O que a mídia ia botar, já era. Quando o sujeito sai, que a gente tá na zona do rebaixamento, eu tomo pancada, imagine. Você acha que a mídia exagerava? Não, a mídia nem tanto. O que eu falo muito é dessas... Hoje tem muito isso, né? Eu nunca frequentei a política do Fluminense, quando eu era patrocinador, né? Tinha lá Flu Sócio e tal, eu não frequentava, eu queria ver o time bem e o trabalho nosso. Então, é muito grupo que tem em futebol, né? Em clube, páginas, tudo, né? Sim. O meu Instagram, quando eu falo as coisas que eu penso. Não é monetizado, não tem nada contra quem seja, mas eu não tenho isso. Sim. Você tá entendendo? Como diferente de... Né? Você não quer ganhar dinheiro com essa mídia, você só quer dar a tua opinião. Manifestar é um espaço que eu tenho para manifestar a minha opinião. Acho que as pessoas também têm que respeitar isso. Podem discordar, mas com um certo respeito, né? Porque, na realidade, porque as pessoas às vezes nem lembram da história, sabe? E é muito chato também você ficar lembrando o tempo todo. Não é sobre lembrar. Eu acho que assim, como eu falei no início, uma coisa sou eu, Lucas, falar alguma coisa, outra coisa a Sabrina falar alguma coisa, outra coisa é você que viveu e falar. Então, é como se você tivesse, além da propriedade de fala, você tivesse a vivência. Você sabe o que você tá falando. Só que isso acaba influenciando. E hoje em dia a galera precisa de mídia. A galera precisa de clickbait. Então a galera bota essa pressão. Comentário que eu fiz hoje foi simples. Nem pensei. Às vezes eu não penso mesmo. Eu devo ser meio... Eu preciso aprender. Não precisa nada. Aí eu falei isso, o cara já bota na manchete lá, Celso Bar, não sei o que. Pô, é brincadeira. Vamos lá. É porque a galera tá botando pra ferrar, mas vamos lá. Meu problema aqui, eu não tenho problema de horário, já que eu também não cheguei. Olha, eu gosto disso. Eu cheguei, eu não tenho problema. Não, faz isso não. Depois que eu vim, já tô aqui. Agora eu sei que vocês têm as limitações normais. Aí. Mas tá curtindo o papo? Tá de boa? Tá ótimo. Tá ótimo. Muito bom. Vamos voltar no assunto Fred. A gente acabou saindo lá do assunto Fred. O Fred chega, ele faz o que faz. Antes de entrar no Fred, tem um depoimento do Sobis, que ele fala que o Fred, Wagner, eles acabaram com o Rio de Janeiro nessa época. Bastidor, Fred, eu te amo muito, tá? Acabaram no sentido de festa, que a galera ia comemorar, e Angra, que tinha tudo isso. Tu chegou a ver um pouco disso? A galera ganhava em campo e era muito feliz fora dele? Tu viu isso? Tem aquela história das caipirinhas. Lembra da declaração dele? Não, mas eu acho que o Caipi-Saque foi na minha época, acho que foi. Foi na tua época? Na época que eu tava lá. Tu lembra disso? Como é que foi isso? O Fred chegando com um papel de Caipi-Saque. A conta desse não, ele pagou, né? Ele deve ter tomado, ele os amigos, e pagou, né? O direito dele, mas só que, né? Quando você vê o atleta, sempre tem esses comentários. Mas o Fred teve uma vez um problema que eu nem quero citar aqui, uma concentração, e aí me chamaram lá. Naquela época eu não gostava, continuo não gostando de acordar muito cedo, né? Ninguém gosta disso. Mas era o Rodrigo Caetano, o Rodrigo Caetano era o coordenador, Abel Braga era o técnico, acho que o Sandrão era vice, e o presidente... Sim, Peter. Acho que era o Peter. Aí foi um problema lá, aí me chamaram, dando confusão, né? Aí eu, fui cedo pra lá. Aí tô lá na sala, aí vem o Fred. Aí o Fred falou assim, poxa, não precisava chamar o doutor, né, pra vir aqui e tal, querendo me preservar, né? E falei, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu também não queria estar aqui, não. E agora, você... Aqui tem uma hierarquia. O presidente sempre foge, às vezes, da coisa, né? Entra, oi, e foi embora. Resolvam. O presidente, o primeiro é o presidente. Depois é o vice de futebol que está aqui, que é o Sandrão. Depois é o coordenador. E no campo é o técnico. E eu não tenho nada ingerência nisso aqui. Agora, só pelos compromissos que eu tenho com o clube e tal, me chamaram. Então, só isso. Aí a conversa rolou e tal, aí eles tomaram lá a decisão, ou seja, não tomaram decisão nenhuma, mas me levaram para lá. Me levaram para lá às 6, 8 horas da manhã, 9 horas, nas Laranjeiras. E aí, então tem isso, tem outras histórias também, mas enfim. O que você pode falar de histórias? O que você acha que pode, que não pode? O Fred acionou a empresa depois que a gente saiu e... uma história de imagem, sim, enfim, declaração forte. Que ele, na realidade, o que a gente fez por ele, né? Mas faz parte, né? Faz parte. Isso criou
confesso, uma certa rusga aí. Mas eu tô bem com ele. Tive Você lá tá no de boa com ele Fluminense. hoje? Boa assim, ele lá, eu aqui, né? Entendi. E estive na despedida dele, aplaudi e fiz um texto. Pronto, Lindo acabou. texto, Também não inclusive. preciso ficar de mão dada com o Fred, que nem o Mário fica. Não precisa. A despedida dele, eu não tô lembrando agora, depois é 15, eu acho. A despedida dele em 15. A Unimed sai em 15, na verdade. Não, 14. A Unimed sai 14 e Final o de Fred sai 14. 15. Depois tem até todo aquele caso, né, das demissões pelo Cruzeiro, WhatsApp. Atlético, Ele mas vai... o WhatsApp não foi conosco. Não. Só depois, né? Com a Bad depois. Isso. A saída do Fred depois e tudo mais. Como você, no teu lado torcedor, e também ali, um lado querendo depois entrar na política ali junto com a galera, o Mário Tenório. Como é que foi pra você ver a saída do Fred? O que você acha que aconteceu naqueles bastidores pra ele ser daquela forma? Eu já não estava mais lá, né? Então, não posso ficar falando muito. Acontece o seguinte, o Fred chegou conosco em 2009. Aham, Até 2014 são 5 anos. sim. É um período grande do jogador no clube, né? E ele talvez só tenha ficado pelo ambiente e tudo, porque ele tinha uma bela remuneração. Sim. Vamos aqui parar de Sim, fantasia. sim. Todo mundo acha que o sujeito é torcedor, é não sei o quê. Torcedor sou eu, que não ganho nada e fico, né? Aham. E ainda tem que levar umas pancadas de vez em quando. Então, eu acho que foi isso. Aí depois... A remuneração não... porque garantir a remuneração dele, a nova gestão não tinha condição. Aí deve ter gerado isso. E aí ele foi pro Cruzeiro, né? Ele foi pro Atlético Mineiro, se não me Deu engano. aquela confusão depois Cruzeiro. Tinha uma cláusula que ele não podia jogar pelo Cruzeiro. Tem até uma ação que eles tinham lá, que ainda estava rolando, pesada. Mas é isso, o Fred tá bem lá, deixa ele lá trabalhando, né? Quanto mais o Fluminense estiver forte, ele ajudando, tá bom. É Não isso. tem problema nenhum. Thiago Silva fui eu que trouxe também lá em 2000 e lá vai fumaça. 7 lá. ou 8. Não, Thiago Silva acho que foi. Thiago Silva estava na Rússia, né? Ele tinha saído do Juventude. Ele estava na Rússia. E Thiago Silva teve uma tuberculose na Rússia. Tá? Aí teve aquelas conversas que tuberculose era uma coisa que o russo não conhecia muito, né? E aí foi tratado, estava bem, não sei o que. O empresário dele procurou. Eu pedi para um médico de confiança atendê-lo, tal. Disse que ele estava bem e tal. Aí fizemos a contratação. O Thiago Silva é um craque, né? Por exemplo, aquela coisa, não foi bem no primeiro jogo lá de Quito, mas foi um craque, um grande jogador. Foi corretíssimo no tempo que ele teve no Fluminense, entendeu? Só que agora fica aí essa novela, né? Thiago Silva vem, Thiago Silva não vem. Eu também não acho que... Agora parece que a esposa dele falou Postou no Twitter. Mas nós temos que sair daqui, mas é para não sei para onde, sei lá, para a Europa, não sei. Então, acho que é isso. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, vamos falar de Zinza? Vamos falar de Zinzani? Vamos falar do teu trabalho lá. O que eu sei, né? Eu estudei também, o Zinza é um... Mas aí mais uma pergunta, vai. É melhor você falar do que eu. É o primeiro clube que já nasce como SAF, não? Você sabe se alguma informação... O Zinza FC, exclusivamente, é o primeiro clube que nasce como SAF ou não? Olha, eu não tenho certeza, mas talvez seja um dos primeiros, não tenho certeza. O Zinza é o seguinte, podemos conversar? Claro, é sobre isso mesmo. Eu fui convidado no final do ano passado para ser diretor de Relações Institucionais da Zinzani, que é uma loja de moda feminina que tem 175 lojas em todo o Brasil e que vende para 10 países os seus produtos também, participa de feiras de moda no exterior. E os donos, né, os sócios fundadores, que é o Renato Vilarim e a Cláudia Richa. Cláudia Richa é irmã da Ana Richa, que foi da Seleção Olímpica de Vôlei. E o Vila jogou vôlei em times do Brasil e foi auxiliar do Bernardinho um período na seleção. Então eles gostam muito do esporte, né? Então eles têm um apoio ali, duplas de vôlei de praia, com atletas que têm muitas conquistas, atletas paralímpicos, né? São patrocinadores do vôlei do Fluminense e tem na manga do Fluminense a marca estampada nas mangas do Fluminense. E aí, lá pelas tantas, em 2022, eles
conversaram e pensaram então em lançar uma SAF. E aí fizeram isso, em 2022, a SAF do Zinza Futebol Clube. Já foi criado no modelo SAF, dentro dos parâmetros que estão colocados lá. O presidente dessa SAF é o sócio fundador, o Renato Vilarinho, e ele já tinha o Brunoro, José Carlos Brunoro, Parmalat, que fez um cara vitorioso, né, e no futebol, no vôlei. Eles já tinham, então já estavam com ele lá e criaram o Zinza. E aí começou, hoje nós temos lá o time profissional, que disputou a Série C ano passado e venceu a Série C, então subiu. O estado do Rio tem a Série C, B2, B1, A2 e A. Então eles já foram para B2. E tem o Sub-17, Sub-20, Sub-17, e agora esse ano começa o Sub-15. Então uma escola de formação também de atletas, né? E dentro dos preceitos aí, né? Dessa relação normal e que está começando a surgir. Já teve um atleta que foi para Portugal fazer experiência. Hoje o Brunoro levou um outro menino para o Atlético Mineiro. Maneiro. Então a coisa está andando, né? E o sócio, o Renato, ele brinca muito que ele quer chegar na Libertadores. Eu vi isso, cara. Então ele é animado. Aí, e se a gente falar que não, ele fica bravo. Então, só que demora um pouquinho, né? Só um pouquinho, tá tranquilo. Um pouquinho só. E a gente está vendo também a possível aquisição de algum clube. Entendi. Mas isso eu não quero entrar no mérito aqui. Entendi. Que seria um caminho mais fácil de chegar na Série A2. Mas a expectativa é realmente virar um time grande e investir no futebol. A expectativa entendeu? O Renê tá lá, Renê Simões? Renê foi técnico. O técnico, porque lá é o seguinte, ano passado, na Série C, foi um técnico, era um rapaz que eu acho que foi pro América agora, Eduardo Alac. E o time, aí ele foi para uma outra situação de trabalho, aí ficou o Felipe Alves, que foi técnico, ganhou a Série C. Aí o Renê era uma espécie de um coordenador. Aí veio a Série B2, que era no mesmo ano. E aí eles foram para a final, era mata-mata, e acabou perdendo para o Belfort Roxo, mas ganhou o direito de ir para uma Copa Rio, que tem aqui. Quer dizer, eles vão disputar essa Copa Rio com os times da A, menos os grandes, de maior investimento, com os times da B2, não, da A2, B2, e da B2, acho que são 4, e da B1, e aí é mata-mata também, entendeu? Então, também é uma possibilidade de você andar. E ganha, parece vaga na Copa do Brasil. Aí se ganha a Copa do Brasil, tá na Libertadores, é o caminho aí. Você vê o próprio Audax, você vê que ele que está nessa situação, mas o Audax ano passado foi muito bem, ficou em sexto, esse ano está numa situação difícil. E eles ganharam a direito, eles vão jogar a Copa do Brasil também e a Série D. Então isso é interessante, porque aí você começa a buscar a ascensão, né? Sim. E fazer um trabalho aí de médio e longo prazo. Como ele diz, quem sabe, vamos buscar a Libertadores. Já pensou? Já pensou? Você chegou a comentar que em 99 o Fluminense entrou em contato, a Unimed, mas como um pediatra entrou no mundo do futebol? Como você entrou no mundo do futebol? Não é que eu entrasse no mundo do futebol do ponto de vista do patrocínio. Eu sempre gostei muito de futebol. Sei lá, a gente não nasce, né? Mas eu devo ter nascido Fluminense, né? Meu pai era Flamengo. Eita, eu tenho 3 irmãos, todos são Flamengo. Gente, notícia quente. E eu fui o único tricolor, né? E eu me lembro muito bem de uma festa em que eu faço aniversário 15 de janeiro, né? Isso é um trauma, né? Que no final virou uma grande coisa para mim. Aniversário 15 de janeiro, no dia 31 é meu irmão. Flamengo, rubro-negro e o tricolor. Aí minha mãe fez um bolo com campo, Fluminense aqui, Flamengo ali. Aí ela falou assim, quem é tricolor, que ali é ao lado do Celso, quem é Fluminense? Vieram 2 ou 3 e uns tios já idosos. Aí eu comecei a chorar, saí e acabou a festa, né? Fui pro meu quarto e muito embora os meus tios quisessem me convencer, eu não voltei. Mas acho que aquilo ali me deu uma gana tão grande, digo, vocês vão ver, eu vou ser tricolor e vamos em frente.
E aí foi isso. Como eu gosto muito de futebol, eu torcia, chorava. O gol do Renato Gaúcho, aquele Fla-Flu, foi histórico, né? Uhum. E eu fiquei... minha filha, eu acho que ali é que ela se tornou mais fluminense ainda. E aí foi isso. Eu tive essa chance, olhei como uma oportunidade de marketing. Claro que eu era tricolor e também depois virou uma oportunidade também de tecnicamente a gente buscar resultados. Eu acho que foi uma época bem vitoriosa que nós tivemos, principalmente por ter saído da Série C. O caminho era muito difícil. Você acha que se fosse ter uma balança, o trabalho foi melhor? O trabalho foi bem feito, na tua opinião ali, em relação ao Unimed patrocinando o Fluminense? Eu acho que sim, mas era muito difícil, porque o Fluminense era uma desorganização muito grande, infelizmente. Tanto os presidentes que vieram, como Davi Fischel, Orcades, Peter, agora Mário, Mário, era um momento muito difícil. Algumas trocas de ideias extras sobre... A gente tá falando sobre contratações, sobre o ano do Fluminense, 2020. Não vai perguntar se eu prefiro o azul ou o verde, não, né? O azul... Não é isso, não. A gente teve recentemente a contratação do Botafogo de mais uma joia de Xerém, mais de um moleque de Xerém, que é o Luiz Henrique, que vai para um rival. Isso já aconteceu com o Pedro, isso já aconteceu com o Ayrton Lucas, não diretamente, assim, ninguém saiu, se eu não me engano, só o Henrique Dourado, que não é da base, mas vai direto pro Flamengo ali, recentemente. E é Pedro, Gerson, Ayrton Lucas, Luiz Henrique agora. Cara, como você enxerga esse movimento? Por que essa galera não fica no Fluminense? E ela acaba indo pra Europa e depois não volta pro Fluminense, e vai pro Flamengo ou foi pro Botafogo? Eu acho que o Fluminense adotava uma política. Eu brincava muito isso, até com tristeza, que o jogador do Fluminense Xerém já era vendido no útero da mãe. Ele nasceu, já é vendido. E o Fluminense tinha essa política para pagar a folha. Então o jogador não durava, o jogador não trazia retorno técnico. O Marcelo, por exemplo, jogou no Fluminense, jogava muito e tal, mas no técnico o Marcelo também não ganhou título, não ganhou nada naquele período. Então eu acho que o Fluminense fazia muito isso. E hoje já é uma situação melhor, por exemplo. A atual gestão conseguiu segurar o André, Sim. O Martinelli, até conquistar um título. Então agora tudo bem, conquistou, aí se vai ver proposta. E também tem muita conversa, né? A proposta, não sei o que, no fundo não chegou de acordo, né? Como se pensava. Então eu acho que tinha muito isso. Mas aí você falou de atletas que voltam. Eu acho que aí é o seguinte, é muita fantasia também com isso. Os atletas são profissionais, gente, né? Quer dizer, tem um que vira Fluminense desde criancinha, nunca foi, mas depois diz que é Fluminense desde criancinha. Luiz Henrique é um menino tricolor, prata da casa, foi um menino, eu acho, de um belo jogador, e foi vendido. Me lembro a época que a venda do Luiz Henrique quebrou aquele campeonato daquele ano, porque a partir da saída dele a gente ficou mal, se não me lembro. E ele falou, parece que ele queria vir para o Fluminense, mas enfim, aí você luta contra as armas. O Fluminense tem dinheiro para pagar o que o clube pediu lá, né? Acho que tinha alguma coisa, mas não chegou no que o clube queria. Eu acho que faz parte, ele vai jogar lá. Eu, pessoalmente, como atleta que ele eu desejo a ele felicidade e acho que isso acontece. E Conca também, aquela época que foi pro Flamengo, Conca estava sem a menor condição física. Aquilo doeu. Aquilo foi o Rodrigo Caetano que levou ele pro Flamengo, porque ele trabalhou com a gente em 2012, para ver se ele tratava contusão, se tinha uma melhora, mas não teve, ele não tinha condição. Não. Então também doeu, mas ele apanhou muito. Um jogador que jogou 38 jogos, quando o Fluminense foi campeão brasileiro em 2010, já com lesão. Pelo amor de Deus, pô. O cara foi de uma utilidade, um atleta de alta doação. Foi para a China, ele queria ficar no Fluminense. Só que eu não... Tem um fato muito interessante aí, se ainda tiver tempo. Temos muito. Que foi o Conca, eu estava para renovar, ele ia ter que operar em dezembro. Foi o jogador, ganhou tudo. Sim. Eu digo, vai ficar difícil renovar com ele, né? Craque da galera, craque do Brasileirão. O craque desse eu chorava no Teatro Municipal. Eu digo, o homem vai chegar como é pedido. Meu Deus do céu! Ah, meu Deus. Aí foi. Aí ele, doutor? Não, doutor é do interior, né? Doutor, ele quer 700 mil. Assim,
O quê, meu filho? Não, doutor. 700 mil. Ai, meu Deus. E aí eu, fiquei louco. Mas aí acertamos o contrato. Aí a sorte foi que ele teve uma proposta da China, que ele não queria, mas acabou indo. E a gente não teve que pagar o valor que ele tinha pedido. Infelizmente, porque era muito alto, muito alto. E o Conca fez um contrataço. Acho até que esse time dele lá é de uma imobiliária que quebrou na China. Né? Foi essa quebrou agora. Quebrou agora. E não foi coitado por causa do Conca, né? Enfim. Mas ele ganhou muita grana lá. E adoro o Conca, cara. Fui no casamento dele. Encontrei o Carlinhos, lateral do esquerdo. Cícero estava lá. Resenha demais também. Foi muito legal. Nossa, era um grupo muito legal. Sobs, nós falamos ainda há pouco de Sobs. Sobs é um cara também muito boa praça. Cara de outro nível também. Inteligente pra caramba. O Sobs. Tinha Wagner, tinha Sobs, Rafael Moura, Fred, Washington, Coração Valente. Você vê, Rafael Moura, quando saiu do Fluminense, ele veio com uma passagem, ele até se desculpou comigo, porque ele não foi bem, foi mal. Depois, quando ele voltou, ele foi bem. Sim. E não falamos de Washington, Coração Valente, né? Né? Esse, se não é ele também, Fred mais uma vez contundiu em 2010. E a gente, sem ele, eu fui lá em São Paulo. Ele estava triste, apesar de ser artilheiro, não estava se sentindo assim bem. Ele conta isso, o Washington conta isso. Que ele chorou lá comigo, ele disse, doutor, eu quero voltar já. E aí voltou e foi fundamental. E outro que nego fica, cantou uma musiquinha lá, mas que foi fundamental, Emerson Sheik. Jogava muito. Aí o Fluminense fez aquelas coisas, manda embora, ele vai pro Corinthians, é campeão da Libertadores. E do Mundial. Do Mundial. E mordendo até o pescoço dos argentinos. Enfim, coisas, né, do futebol. Né? Aconteceu essa situação mesmo ali, do ônibus dele cantar, e aí teve isso? Não, eu não estava no ônibus. Eu cheguei em cima do jogo do Argentino Júnior, aí eu soube, o Peter foi correndo pro hotel para me dizer que eles tinham dispensado. E foi uma coisa horrível aquilo lá. E saiu pela cozinha, uma coisa muito, muito indelicada, né? E os jogadores cantaram músicas, cantavam todos os times, aí pegaram isso, ele e o Mário, e acabou que o Fred saiu. O Mário tinha medo do Fred, do Emerson. Agora, quando nós estávamos em São Paulo, eu me dou muito bem com ele. Ele ficou meio assim do Emerson, lá atrás, né? Um desses. Do Emerson falar alguma coisa, nada. E o Emerson fala mesmo, ele não tem papo na língua, não. Ele foi tranquilo. Aí foi de boa. Tem mais algumas coisinhas aqui. Você falou, assim, não precisa entrar em detalhes do Pedro Antônio, mas tinha aquela situação do estádio, que ficou meio assim, toda semana tem uma história de concessão de Maracanã, o Flamengo vai ter um estádio, não vai ter o estádio, o Fluminense joga Laranjeira, não joga Laranjeira, vai ter o estádio. Cara, qual é a tua opinião sobre isso? Assim, o Maracanã é a casa do Fluminense, claro, assim como, enfim, do Flamengo, do Vasco, do Botafogo. Qual é a tua opinião sobre o estádio próprio, concessão do Maracanã, o que acontece com isso aí? Eu acho que enquanto não, o Maracanã tá aí, né? Eu acho que é importante que o Fluminense jogue no Maracanã e que participe dessa disputa, né? E fique lá. Ter um estádio próprio seria ótimo, né? Mas aí você vê como é que são as coisas. Lá o campo do Allianz Parque é só show. O gramado já foi gramado sintético, aquela confusão. Virou lama. Então vira para manter o campo, manter o estádio. Fica muito difícil, né? Você vê, o Botafogo basicamente ganhou o engenho lá do prefeito César Maia. E que é botafoguense, o Rodrigo Maia também é botafoguense. Quase deram aquilo. Eu tentei aquilo lá, mas depois vi que o negócio não era mole, não. E aí eles pegaram. Então, eu acho que o estádio próprio é ótimo, né? Acho que, inclusive, o Maracanã hoje, mas não seria o nosso caso, eu acho que a gente não tem cacife para isso. Maracanã hoje é um estádio que se tornou pequeno. Maracanã hoje, porque do jeito que está o público no futebol, e isso eu acho maravilhoso, a vontade de ver os jogos, os espetáculos melhorando, tudo isso, Maracanã hoje, 70 mil, já estourou o Maracanã. Eu sou do tempo de assistir Brasil e Paraguai no meio daquelas arquibancadas velhas, teve 180 mil pessoas no Maracanã. Entendeu? Eu não estou falando isso, um estádio desse, mas um estádio com uma capacidade maior seria muito interessante. Mas qual é a solução do Fluminense? O que você acha? A solução do Fluminense é, se no momento tiver condição, fazer um estádio. Nesse momento é isso mesmo. Brigar pela concessão, lutar para jogar no Maracanã. Você vê, o próprio Vasco já não comporta São Januário. São Januário não sai de 20 mil.
O Botafogo não sai de 30 30 e pouquinho. não consegue botar mais gente. Então, aquela discussão antiga de Laranjeira, não sei o quê. O Fluminense, não dá mais para o Fluminense, no ponto que está, jogar para ter um estádio para 5 mil pessoas, 7 mil pessoas. Isso aí também, né? Como estava tão ruim, aí tudo bem, em qualquer lugar. Aliás, uma coisa muito interessante é que eu sou totalmente favorável ao CT, mas nós ganhamos a Copa do Brasil, fomos vice da Libertadores, vice da Sul-Americana e ganhamos 2 brasileiros no piso duro de Laranjeiras. Não tinha nada diferente. Até às vezes nem conseguia treinar lá, tinha que treinar na Escola de Educação Física do Exército. E até CFZ nós treinamos uma vez. Até CFZ não, porque o Zinza treina lá. Do nosso amigo Zico. Nosso amigo Zico. Porque só um comentário, você falou do Engenhão, tentou ali, o Engenhão é um pouco da casa do Fluminense, né? A galera brinca dizendo que é salão de festas, né? O Maracanã estava fechado, né? Aí foram lá os brasileiros. Exatamente. Nós ganhamos por antecipação lá na Arena Barueri. Barueri contra o Palmeiras, com o gol do Fred. Em 10 foi contra o Guarani. E eu estava lá no... Cruzamento do Carlinhos. Gol de? Emerson Sheik. Você topa fazer uma brincadeira com a gente? Pra gente deixar a parada leve? Em nenhum momento a gente queria e quer, obviamente, que você pense que isso aqui é te colocar contra a parede, alguma coisa do tipo, tá? A gente quer muito trocar uma ideia, porque eu, Lucas, particularmente, sou muito seu fã. Fã do teu trabalho, fã da tua história, tudo que tu construiu no futebol. Inclusive, parabéns pelo trabalho no Zinza. Muito obrigado. A gente tem uma brincadeira que a gente quer fazer, que se chama Basta e Volta. É Bastecast de bastidores, e a gente quer fazer essa brincadeira com os nomes, né? Basta e Volta é uma brincadeira da seguinte forma. Eu vou te falar uma palavra, uma frase, alguma coisa, e você me responde com a primeira coisa que vier na tua cabeça. Por exemplo, eu vou te falar aqui, podcast. Aí você fala, sei lá, luz, sabe? Você tava participando da brincadeira, eu vou te falar umas palavras e tu fala a primeira coisa que vier na tua cabeça. Não são coisas ruins, não. A maioria delas. A produção me quebrou. Tá ligado? Pode ser? Eu vou te falar palavras, você só pode falar... Não é só pode, parece que é uma regra. Tenta falar a palavra mais rápida que vier na tua cabeça. Isso é difícil, né? Eu já tô com uma certa idade. Eu não sei se neurologicamente eu estou apto. Não, tudo bem. Se for mais devagar, tá de boa, a galera perdoa. Vai. Vamos lá, vamos começar. Fluminense. Paixão. Maracanã. Maior estádio. Libertadores. Um sonho que nós conquistamos. Desculpa. É isso, tudo bem. Uma frase também tá ótima. Campeonato Brasileiro. Competição, na minha opinião, uma das mais difíceis do mundo. Unimed. Unimed Saúde. LDU. LDU, nós vamos saber agora na Recopa. vamos vencer a LDU. Mário Bittencourt. Bom trabalho. Melhor contratação da sua época. Eu acho que é Deco, Fred, Conca, é difícil dizer. São tantos, né? Romário que teve uma história também. Não deu título, mas as pessoas não enxergam o outro lado. Mas... Ganhar Fla-Flu é? Sensacional. Thiago Neves. Grande jogador. Não falamos dele, mas... a gente pode falar ainda. Fred. Grande goleador, um ídolo da torcida do Fluminense. Abel Braga. Bom técnico, meu amigo. Germancano. Sensacional. Seleção brasileira. Vamos lá, vamos buscar o hexacampeonato. Diniz. Técnico, um bom técnico em grande evolução. Decepção. A Libertadores de 2008. Romário. Gênio. Ganso. Ganso, tá indo, né? Ai, rapaziadinha, Sassá. É isso. Ano que vem tem eleição. Fluminense, pensa em voltar? Já? Eleição? Ano que vem, 25. 2025. Final do ano que vem, no caso. Não. Penso não. Não mais? Não pensa em se envolver mais? Não. Inclusive, eu fiz um post depois dessa última eleição, que eu também não fui candidato. Eu fiz um post dizendo que eu estava encerrado. Eu fui vice e fiquei até o final, apesar das minhas divergências com o Mário. Fiquei quieto. Porque eu fui eleito, né? Uhum. Então, isso dali ele não podia me tirar. E aí eu
fiz um post falando da época vitoriosa e tal, e de alguma forma me despedindo da política do Fluminense. Então, eu não tenho nenhum interesse em ser presidente. O Mário, seus descendentes podem ficar tranquilos. Que corte maravilhoso! Que aí não... Quero ser. Mas, de alguma forma, trabalhar ali, bastidores... Isso aí é outra história, né? Não, bastidores não. Da mesma forma que eu hoje fui convidado para ser um diretor de uma empresa, pela minha experiência durante a Unimed, pela minha vivência no futebol, já que eles têm isso, eu acho que foi um reconhecimento desse trabalho que me levou lá, né? Estava quieto em casa. Tava sem fazer nada. E aí, já fui lá no CFZ ver o treino dos meninos. Não, CFZ do Zico. Do Zico. Fui lá ver o treino um dia dos meninos aí. Me lembrei dos meus velhos tempos lá atrás. Tu jogava bola, Celso, não? Jogava pelada, assim. Qual era a tua posição na pelada? Naquela época não tinha. Quase faltava bola, quanto mais posição. Eu jogava na calçada, eu morava no Caxambi. Ih, meu vizinho, mora no Meia. Perto do Meia. Eu morava no Caxambi, tinha uma calçada enorme. E eu morava num prédio do Ipase, era aquela coisa de instituto que tinha antigamente, né? E a gente jogava bola ali. Só que a janela do primeiro andar era aqui, era uma desgraça. Vira e mexe a bola dentro da casa da dona, a mulher ficava brava. Era uma loucura, mas jogava ali. Depois eu tive um acidente de carro, aí perdi força no pé direito. Aí já não era essas coisas também, né? Mas, como diz o Mário, nunca dei 2 treinos, mas eu vejo futebol pra caralho. Conhece, né? Pelo menos do lado de cá, tu sabe bem, né? A última pergunta, tem tempo aí? A última perguntinha pra fazer não é nada de grandioso, é só realmente uma dúvida, uma curiosidade minha. Onda de SAF no Brasil. Não precisa fazer análise específica das SAF, né? Você já falou um pouco disso. Mas o que você acha de uma SAF no Fluminense? Só uma curiosidade assim. O que você acha que isso aconteceria? Olha, se acontecesse. Eu acho o seguinte, a SAF talvez seja um caminho irreversível, não sei, né? Mas o problema é o seguinte, você acha que vamos supor o Flamengo, precisa ser SAF com a receita que tem, né? Por que dá para uma pessoa administrar isso, se botar dinheiro e tal, né? Palmeiras, não sei. O Fluminense, mas você tem que estar atento a isso, né? Refletir, fazer essas análises. E no Fluminense eu acho interessante também, porque o Mário preza muito a questão dele ser presidente, ele é uma pessoa que gosta muito, mas ele saindo agora ou não, porque ele pode até querer mudar o estatuto, né? Ficar tem mais isso, 3 anos. Mas não vai entrar uma pessoa dele e ele vai manter o comando. Então, porque a gente volta nisso, é porque eu acho muito que o Fred vem, mas também eu acho muito que o Fred vem como também presidente. Também pode ser. E se for bom pro Fluminense, ótimo, que venham todos. Mas eu acho que a SAF é isso, a SAF ela acaba com o presidente, acaba assim, é um outro modelo, né? Um outro modelo. E o investidor quer resultado financeiro. Se a gente puder ter um resultado técnico, ótimo. Mas se não é financeiro, então ele gira, manda embora, vende jogador na hora que você está, entendeu? E aí, então, eles não têm esse aspecto assim de ligação, né, mais afetiva com o clube. O John Textor, por exemplo, você vê que é um cara que gosta de futebol. Ronaldo gosta. Esse grupo do Vasco aí, talvez, não sei, né? O pessoal da Red Bull é um trabalho importante, né? Mas que tem um viés financeiro muito forte, né? O Red Bull é uma força, né? Aliás, na Zinzânia, a gente está pensando em lançar um energético. Zinza! Olha! Zinza! É bom, hein? Aí nós vamos fazer aqui, botar... Um dia que eu retornar aqui, a gente bota aqui o... Já bota aqui... Não, em breve. Aí, o engraçado é porque o Z faz sentido, né? Com energia. Exatamente. Então o Z... Olha aqui, a ideia do Mark, o brand aqui aparecendo. Galera, aí, estouramos pauta, estouramos tempo, estouramos papel. Tá feliz? Hoje deu bom. É o primeiro podcast aqui do Basquete. Eu tô muito feliz. Eu tô realizado de ter feito esse primeiro com você. Tem Fluminense e LDU na Recopa mais tarde. Desejo boa sorte pra galera que vai tá jogando. Que você... Claro, desejo a todo o grupo de futebol do Fluminense, toda a direção do clube, direção do futebol, Diniz, comissão técnica, atletas, que possamos ter um excelente resultado
e sermos campeões pela primeira vez, né? Como fomos da Libertadores, da Recopa. Acho que será um título importante e dizer que eu estou junto sempre pelo Fluminense. E como às vezes termino os meus posts, aí eu sempre falo viva o Flu, e agora viva o Zinza Futebol Clube. Viva o Flu, viva o Zinza, com todo respeito. Celso, é V de vingança contra a LDU. Rapaziada, esse foi o Basquete. Mais uma vez lembrando a todo mundo para se inscrever no nosso canal, a comentar o que vocês acharam do papo. Deixa o seu feedback, eu tô feliz demais. Curte, compartilha com todo mundo. Segue a gente na rede social. Em breve, muitos cortes irados pra todo mundo. Esse é só o primeiro, tá? Tem muita coisa boa pra vir por aí. Um abraço e até o próximo.